Nesse vídeo você terá perguntas difíceis, onde você terá que colocar na balança os pontos positivos e os pontos negativos de cada pergunta. No final do vídeo deixe nos comentários quais foram as perguntas mais difíceis, e se teve alguma que foi impossível escolher. Mas antes de iniciar o vídeo não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O que você prefere? Ter uma memória fotográfica perfeita, mas não poder esquecer nada? Ou ter a capacidade de esquecer memórias indesejáveis, mas sua memória é normal? O que você prefere? Ter uma visão noturna excepcional, mas enxergar em preto e branco? Ou ter uma visão colorida normal, mas não poder enxergar à noite? O que você prefere? Ter a habilidade de ler mentes, mas não poder controlar quando essa habilidade é ativada? Ou nunca poder ler mentes, mas ter uma empatia e compreensão emocional aprimoradas? O que você prefere? Ter a capacidade de voar, porém apenas a uma velocidade máxima de 10 km por hora? Ou ter a habilidade de se teletransportar, mas apenas para lugares que você possa ver? O que você prefere? Você prefere ter uma força sobre-humana, mas ser incapaz de controlá-la? Ou ter a habilidade de curar qualquer ferimento, mas não ser capaz de se curar? O que você prefere? Ter a capacidade de se transformar em qualquer animal, mas não poder escolher quando voltar à forma humana? Ou ter a habilidade de se comunicar com animais, mas apenas uma vez por dia? O que você prefere? Ser capaz de ler livros instantaneamente, mas não poder assistir filmes ou séries? Ou ter a habilidade de assistir qualquer filme ou série em qualquer idioma, mas não poder ler livros? O que você prefere? Ter uma resistência extrema à dor, mas não ter nenhuma emoção? Ou ter a capacidade de experimentar emoções de forma intensificadas? O que você prefere? Ter uma agilidade extraordinária, mas não poder nadar? Ou ter a capacidade de respirar debaixo d'água indefinidamente, mas perder sua agilidade em terra firme? O que você prefere? Ter a habilidade de falar e entender qualquer idioma, mas não poder escrever ou ler? Ou ter a habilidade de escrever e ler qualquer idioma, mas não poder falar ou entender? O que você prefere? Ter a capacidade de controlar o clima, mas apenas em um raio de 10 metros ao seu redor? Ou ter a habilidade de prever o clima com 100% de precisão, mas não poder fazer nada para alterá-lo? O que você prefere? Ter a habilidade de se tornar invisível, mas apenas por 5 minutos por dia? Ou ter a habilidade de ler pensamentos, mas apenas quando alguém está olhando diretamente para você? O que você prefere? Ter uma super velocidade, mas se cansar em 5 minutos e voltar a correr após 24 horas? Ou ter a capacidade de nunca se cansar, porém nunca poder correr, apenas caminhar? O que você prefere? Ter uma inteligência sobre-humana, mas ter problemas de memória a curto prazo? Ou ter uma memória perfeita, mas uma inteligência abaixo da média?
O que você prefere? Ter a habilidade de controlar objetos com a mente, mas apenas objetos pequenos? Ou ter a capacidade de ler a mente de animais, mas não de seres humanos? O que você prefere? Ter a capacidade de regeneração rápida, mas não ter controle sobre o processo de regeneração? Ou ter a habilidade de se camuflar perfeitamente em qualquer ambiente, mas perder sua própria identidade visual? O que você prefere? Ter a habilidade de controlar suas emoções, mas não conseguir sentir empatia? Ou ter uma empatia tão forte que pode sentir as emoções dos outros, mas ser incapaz de controlar suas próprias emoções? O que você prefere? Ter a capacidade de ler livros apenas tocando neles, mas ser incapaz de ler eletronicamente? Ou ter a habilidade de ler qualquer coisa em formato digital, mas não poder tocar ou ler livros físicos? O que você prefere? Ter a habilidade de congelar o tempo, mas só poder usá-lo uma vez por dia? Ou ter a capacidade de viajar no tempo, mas apenas para o futuro e não poder voltar ao presente? O que você prefere? Ter a habilidade de ler qualquer livro em segundos, mas nunca poder discutir ou compartilhar seu conteúdo? Ou ter a capacidade de escrever livros extraordinários, mas nunca poder ler eles? O que você prefere? Ter a habilidade de controlar o fogo, mas apenas em pequenas chamas? Ou ter a capacidade de controlar a água, mas apenas em pequenas quantidades? O que você prefere? Ter a habilidade de prever o futuro, mas apenas eventos insignificantes? Ou ter a capacidade de alterar o passado, mas sem saber quais serão as consequências no presente? O que você prefere? Ter a habilidade de criar ilusões visuais poderosas, mas ser incapaz de distinguir a realidade da ilusão? Ou ter a capacidade de ler as mentes das pessoas, mas ser incapaz de controlar quais pensamentos você lê? O que você prefere? Ter a habilidade de criar um escudo de proteção invencível ao seu redor, mas perder a capacidade de tocar em qualquer coisa? Ou ter a capacidade de se teletransportar instantaneamente para qualquer lugar, mas nunca poder levar nada com você? O que você prefere? Ter a habilidade de se esticar e deformar seu corpo, mas perder a capacidade de se mover normalmente? Ou ter a capacidade de se transformar em qualquer pessoa, mas não conseguir voltar à sua forma original? O que você prefere? Ter a habilidade de controlar os sonhos, mas não poder lembrar deles quando acorda? Ou ter a capacidade de ter sonhos vívidos e memoráveis, mas perder a capacidade de controlar eles? O que você prefere? Ter a habilidade de se comunicar com seres sobrenaturais, mas sempre estar com medo? Ou ter a capacidade de se tornar invisível, mas sempre sentir uma sensação de solidão quando estiver invisível? O que você prefere? Ter a habilidade de controlar a gravidade ao seu redor, mas perder a capacidade de sentir o equilíbrio? Ou ter a capacidade de voar, mas apenas a uma altura máxima de 1 metro? O que você prefere? Ter a habilidade de criar portais dimensionais para qualquer lugar do universo, mas nunca poder retornar ao local de onde saiu? Ou ter a capacidade de se comunicar telepaticamente com qualquer pessoa, mas apenas quando você estiver próximo fisicamente?
O que você prefere? Ter a habilidade de ler e decifrar qualquer código ou cifra, mas perder a capacidade de falar? Ou, ter a capacidade de calcular e resolver qualquer problema matemático, mas perder a capacidade de ler e escrever? Teve alguma pergunta que você não conseguiu escolher? Deixe nos comentários a escolha mais difícil que você fez. E se inscreva no canal para mais vídeos como esse.